Fala pessoal, aqui é Arnaldo Bittencourt do site CarPoint News. Já tem um tempo que eu não faço vídeo para vocês, né? Então, hoje eu tive uma conversa interessante no fórum da Toro, no Facebook, e aí eu queria compartilhar com vocês o conteúdo dessa conversa, né? A gente estava conversando sobre consumo de combustível. E esse papo sempre rende, porque tem gente que exagera realmente nas médias, né? Fala que o carro faz médias muito elevadas, que não faz e tal. E tem sempre a maioria, né? Por incrível que pareça, mesmo sendo um grupo da Toro, parece que tem muita gente lá que entra no grupo só para falar mal do carro, né? Então tem muita gente que fala que o carro faz, sei lá, ou então de repente faz, né? O cara dirige tão mal que realmente o carro acaba fazendo um consumo muito ruim. Faz, sei lá, 6 na cidade com gasolina. Sim, detalhe importante, a gente está falando da Toro 1.3 Turbo, tá, pessoal? Eu estou falando dessa versão com motorização turbo, 1.3 Turbo. Não estou falando da diesel e não estou falando da 1.8. Em relação ao consumo da 1.3 Turbo, eu coloquei no grupo que na cidade a minha fazia 9,5 km por litro na gasolina e 7,5 km por litro no etanol. Falei isso. Aí começaram a me xingar no grupo, né? De mentiroso, que conversa de pescador, que eu tava inventando médias que não existem, né? Falando mentira. Engraçado, né? Aí, enfim, eu, em vez de eu me revoltar, né? E responder e devolver as ofensas e tal, o que eu fiz? Eu comecei a explicar para eles como que eu consigo essas médias. E aí isso que eu queria passar para vocês aqui nesse videozinho curto que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, dicas para melhorar o consumo do teu carro, né? Não importa que carro é. Se o teu carro tem um motor pequeno, turbo, que são esses motores mais modernos, né? Downsizing, é muito importante você ter em mente que ele é um motor pequeno. Apesar dele ser turbo, ele é um motor pequeno. Então, assim, se você pega muito trânsito, se você, na tua cidade, você tem muita ladeira e tal, o consumo do carro vai ser um pouco maior mesmo, porque você está exigindo de um motor 1.3 que ele empurre uma carroceria, no caso aqui da Toro, né, que tem 1.600 quilos, 1.600 e poucos quilos, tá? Então, assim, é um carro pesado para o motor 1.3. E quando você está tirando o carro da inércia, o turbo ainda não entrou todo, sabe? Ele não é feito para isso, ele é feito para entrar com um giro mais elevado, com o carro mais em movimento, né? Não é para ficar tirando o carro da inércia, né? Então, se você fica muito no anda e para do trânsito, ou se você pega muita ladeira, né? O carro para em ladeira para você arrancar para sair do sinal, do semáforo, né, e tal. É normal um carro com motor 1.3 turbo, né? Como esse da Toro, que é a tecnologia do downsizing, é normal o carro consumir um pouquinho mais. Mas isso aí é só um detalhe. Mas vamos lá, as dicas para o consumo, né? Como que eu consigo extrair 9,5 km por litro da Toro na cidade? Primeira dica, pneus, calibragem do pneu. Eu coloco 2 libras a mais nos meus pneus do que o recomendado no manual. Por quê? Porque se o pneu ele fica mais cheio, ele melhora o consumo. Você sacrifica, nem sei se sacrifica, mas digamos que sacrifique um pouquinho a estabilidade do carro por conta da pressão estar um pouco acima do recomendado no manual. Mas assim, 2 libras não vão fazer tanta diferença. E no consumo faz diferença, né? Você manter o carro sempre na calibragem correta ou então até um pouco acima, que é o que eu faço, né? Essa é a primeira dica do consumo. Segunda dica que eu posso dar é tentar aproveitar sempre os embalos do carro, não ficar afundando o pé no acelerador para ele desenvolver, retomar rápida a velocidade, ou para ele acelerar, sair na frente de todo mundo no sinal. Então, assim, acelerar de forma bem suave e tentando aproveitar ao máximo o embalo do carro. Outra coisa que eu faço, que também auxilia bastante na questão do consumo, frear pouco. Por incrível que pareça, frear pouco, isso mesmo. Como é que você faz isso? Você usa o freio motor. Então, assim, se você perceber que você está freando muito, isso significa que você está andando acima da velocidade possível ali daquela via na cidade, né?
Então, assim, o carro acaba jogando gasolina fora, porque você está acelerando demais, freando, acelerando demais, freando. Então, assim, você está jogando gasolina no lixo. O ideal é você ficar só assim, tira o pé do acelerador, encosta o pé no acelerador, tira o pé do acelerador, encosta o pé no acelerador. E só usar o freio mesmo para quando você efetivamente tiver que parar. Mas você não pode ficar controlando o carro no acelerador, entendeu? Se você estiver fazendo isso, você está jogando gasolina fora, pode apostar. E o que mais? Uma outra dica que eu posso dar para vocês de consumo aí, ó, talvez a última dica, é uma coisa bem óbvia até, né? É você usar combustível sempre de qualidade. Procurar usar um bom combustível, pelo menos uma gasolina aditivada, num posto de boa procedência, porque isso daí auxilia no consumo do carro também. Os aditivos que vêm na gasolina, eles melhoram a lubrificação, o motor funciona mais solto. Então, assim, esse papinho de gasolina normal, porque a gasolina do posto, o motorista do caminhão que joga e ele adultera o aditivo. Isso é palhaçada, cara. Você acha mesmo que a Shell vai num produto dela, ela vai botar lá gasolina Shell V-Power? Você acha que vai ser o frentista que vai decidir? Frentista não, desculpa, é o motorista do caminhão que vai decidir a quantidade de aditivo que bota na gasolina? Não existe isso. Isso aí, o posto com bandeira, né, um posto sério, ele está vendendo a gasolina V-Power da Shell. E essa fórmula é desenvolvida pela Shell. Como que essa gasolina entra no caminhão, isso aí é fiscalizado, isso aí é um processo de uma empresa séria, Petrobras, Ipiranga. Os caras disponibilizam o produto deles no posto, eles fiscalizam o processo, não é assim, o cara do caminhão, o motorista do caminhão que decide quanto que ele vai botar de aditivo. Isso aí não faz sentido, né? Então, assim, procurar botar um combustível sempre de qualidade, preferencialmente aditivado. Nem precisa ser a Reis, a gasolina premium, né? Se for gasolina premium, melhor, porque aí você vai estar comprando mais gasolina do que etanol. A gasolina premium, até hoje, é a única que tem ela fica limitada, o etanol, né, a 25% do combustível. As gasolinas comuns, né, aditivada e comum mesmo, você pode ter um percentual maior de etanol misturado na gasolina. Então, se você puder colocar premium, melhor. Mas se não puder, tranquilo também, coloca a gasolina aditivada de um posto de boa qualidade, que o teu carro vai certamente fazer uma média de combustível legal, desde que você siga as outras dicas que eu falei aí mais cedo no vídeo. Tá bom, galera? Eu sei que esse assunto é polêmico, enfim, mas se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Falou? Então valeu, galera. Arnaldo, dando aquele abraço aí para vocês. Falou, tchau, tchau.